sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Adriele, sou assistente social aqui da Diretoria Regional de Educação de Diamantino, no setor de gestão de pessoas. Ao meu lado, a colega. Oi, meu nome é Cibele Rodrigues, sou assistente social da Coordenação Pedagógica e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre o assunto sobre a conscientização de fevereiro, mês da conscientização e prevenção. Fevereiro laranja e roxo, onde vamos falar um pouco sobre a lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia. O projeto ERA, existente hoje no estado de Mato Grosso, ele engloba o calendário da saúde, onde o objetivo principal é fazer com que o servidor venha ter mais informação e orientação sobre certos tipos de doença. E aqui estamos nós, juntamente com a doutora Patrícia Santos, que é médica da família e comunidade, e o doutor Emerson Alves de Sá, biomédico especialista em hematologia e hemoterapia. Fique conosco e tire todas as suas dúvidas nesse bate-papo em prevenção. Me chamo Emerson Alves, sou biomédico, responsável pelo Laboratório Municipal, especialista em hematologia e hemoterapia, e hoje vamos estar quebrando alguns tabus referentes a lúpus, a leucemia. Será um bate-papo bem interessante. Olá, eu sou Patrícia Santos, eu sou médica de família, atuo na estratégia de saúde da família aqui na cidade de Diamantino, e hoje vamos ter uma conversa sobre a fibromialgia e a doença de Alzheimer. A lúpus ela se caracteriza, na verdade, por uma doença autoimune, né? O que seria essa doença autoimune? É uma doença a qual o próprio sistema imunológico ele ataca o nosso sistema de defesa, né? A nossa imunidade. Então, assim, não existe uma causa específica ou assim com uma certa clareza que explica qual que é a origem, né, do lúpus. Mas o que ele atinge, principalmente a forma dele, né, é diretamente no sistema imunológico. Ou seja, essas células, né, consideradas anticorpos, que seria a nossa defesa, ele se volta contra o nosso sistema imunológico, a nossa própria defesa, né, ataca, gerando algumas características, né, que são marcantes em relação aos sintomas, né. Até mesmo pela classificação da lúpus, né, que é de uma forma cutânea, né, quando atinge a parte da pele, e até de uma forma sistêmica, os sintomas eles estão direcionados justamente de acordo com essa classificação. A pele, ela ocasiona, na verdade, o que nós chamamos de racho malar, né? São as marcas através como se fosse uma forma de um hematoma, né, em algumas partes do corpo, principalmente na parte da face, né? E na parte nasofaringe também, que acontece essas manchas, normalmente, que acaba sendo caracterizada como um sinal e um sintoma da lúpus. E quando atinge essa parte sistêmica, normalmente alguns órgãos, como a parte renal, principalmente, a parte pulmonar, a parte até mesmo do sistema nervoso central também. Na verdade, até um tabu, né? Quando você fala em lúpus, sempre as pessoas perguntam, né, se há um contágio, se tem como, se isso é transmissível, né, de uma pessoa para outra pessoa, se tem como se contaminar dessa forma. Na verdade, não, né, porque assim, o que afasta muitas pessoas é o fato do sinal, né, dos sintomas que o paciente portador do lúpus, ele apresenta, né, às vezes as manchas no corpo, né, levam a pessoa a achar que isso pode ser contagioso, e na verdade não é, né? É algo assim que a pessoa que apresenta, vamos dizer, de uma forma que é exclusiva aquilo, né? Até ela desenvolver toda ali a parte do tratamento, né, envolvido, mas ela não tem nenhum contágio e não é transmissível, de nenhuma forma. A questão do diagnóstico, ele está diretamente relacionado com o quadro clínico do paciente e até mesmo com o auxílio de achados laboratoriais, né? Os exames de laboratório, ele contribui muito nessa parte também. Exames principalmente, né? Um hemograma, né? Que acaba sendo até um exame, um espelho em relação ali ao bem-estar do paciente, ele consegue, através de uma leucopenia, através de uma plaquetopenia, né, de forma recorrente, ele consegue ser um achado, um parâmetro até mesmo para esse diagnóstico. Além do quadro clínico do paciente, né, por ele apresentar, dependendo do estágio, ele apresentar ali manchas no corpo, alterações ali
sistêmicas mesmo, então isso já acaba contribuindo para o diagnóstico médico ali. Tendo em vista que não tem uma forma clara, né, da causa em relação ao lúpus, não existe uma prevenção de forma específica, né, que diz assim que o paciente ele deve fazer, né, o indivíduo no caso, ele deve fazer algo que vai evitar, que vai prevenir o lúpus, né? Mas assim, quanto o diagnóstico precoce é melhor em relação até mesmo, né, a essa descoberta e até mesmo o desenvolvimento da terapêutica depois. Então, por isso que é importante que o indivíduo ele sempre procura estar realizando os exames, né, a cada 6 meses, 1 ano, né, de uma forma periódica, né, desde de um simples hemograma para ele estar realizando, que ajuda, contribui de forma fantástica nessa parte, né, do diagnóstico. Em relação ao tratamento da lúpus, também não existe uma medicação ou algo específico também para o tratamento, né? Normalmente, o especialista, o médico que vai estar diagnosticando e buscando investigar, né, o caso de lúpus, ele vai estar desenvolvendo um tratamento que seja relacionado aos sintomas do paciente, quando ele apresenta, né? Então, aí, dessa forma, é até importante frisar que o paciente, nessa suspeita, ele procura um especialista, no caso um reumatologista, né? Um médico que possa estar auxiliando desde o diagnóstico, na descoberta em relação a essa suspeita e estar desenvolvendo esse tratamento em relação aos sintomas. É importante salientar que quando o paciente ele já está nessa suspeita, nessa busca, é sempre informado para ele estar procurando um especialista, no caso um reumatologista. Só que assim, pensando a nível ali da busca imediata, da porta de entrada para ele, seria a unidade básica de saúde, onde tem um clínico geral, um médico que pode estar ajudando, né, contribuindo nessa investigação e dando um diagnóstico, né? Então, assim, é importante sempre frisar essa questão do paciente estar procurando o médico ali da unidade básica, o seu PSF mais próximo ali, que com isso ele vai ter um respaldo, vai ter uma investigação de uma forma até mais específica e um encaminhamento para o especialista depois. A fibromialgia, ela é uma condição caracterizada pela dor generalizada, dor muscular generalizada. O que é uma dor generalizada? É uma dor que acontece tanto do lado direito quanto do nosso lado esquerdo do corpo, que acontece nos níveis acima da nossa cintura e abaixo da cintura, e na nossa medula espinhal, na região da coluna cervical, torácica e lombar. Com duração crônica, ou seja, mais de 3 meses, acompanhada de fadiga e alterações do sono. A principal característica, o principal sintoma da fibromialgia é a questão das dores musculares, né? E ela é acompanhada de sintomas típicos, como sono não reparador, que é aquela situação que o paciente dormiu a noite inteira, mas acordou e parece que não descansou nada. Então, assim, eu dormi, mas eu não descansei, acordei cansada. Acompanhada também de fadiga, que é a nossa dor, aquela sensação que o corpo está pesado, que está difícil de fazer as atividades. Além de comportamentos que têm ansiedade, depressão, e muitos pacientes também relatam dificuldade de memória, dificuldade de concentração, porque a dor, para o nosso cérebro, é um gatilho que tem alguma coisa errada no nosso corpo. A fibromialgia, a gente ainda não tem uma causa específica, a gente não sabe o que realmente causa a fibromialgia, mas alguns estudos sugerem que os pacientes que têm a fibromialgia, eles têm uma sensibilidade aumentada à dor. Então, aquela dor que pra gente é uma dor tranquila, para quem tem fibromialgia é muito maior. E o paciente, ele tem pontos dolorosos que não têm relação com inflamação. Então, assim, o paciente que tem fibromialgia, ele não vai ter sintomas inflamatórios no local que dói. Então, não é um local que vai estar vermelho, que vai estar inchado. Então, o nosso corpo dá um estímulo que está doendo, o nosso cérebro entende que dor é algo que a gente tem que resolver. Só que ele prepara tudo para resolver essa dor e chega lá, não tem nada causando essa dor. Por isso que o paciente fica tão dolorido, com tantas dores, e às vezes,
como o nosso cérebro ele se concentra para resolver essa dor, a questão da memória e da concentração fica um pouco de lado. E pode acontecer desses pacientes ter esses problemas no seu dia a dia. A dor intensa que o paciente sente, ela pode ser piorada em situações de fadiga, situações de esforço físico excessivo, situações de estresse, não necessariamente a quantidade de estresse que esse paciente é submetido, e sim a reação dele àquele estresse. Então, assim, tem pessoas que passam situações de estresse que não são, à vista da maioria das pessoas, um estresse tão grande, mas a reação daquela pessoa àquele estresse foi um pouco exacerbada, foi um pouco mais intensa do que para outras pessoas. Então, não necessariamente a quantidade de estresse que você passa no dia que pode piorar os sintomas da fibromialgia, mas sim a sua atitude diante desse estresse. O diagnóstico da doença é eminentemente clínico, pela avaliação do médico da história clínica do paciente, os sintomas que são relatados e o exame físico que o médico encontra durante o exame desse paciente, além de exames laboratoriais e de imagens, que são solicitados para a gente afastar outras condições. A fibromialgia, a gente não tem um exame específico para descobrir ela. Então, não existe um exame que eu vá fazer que vai dar positivo que eu tenho fibromialgia. A gente exclui outras causas que podem causar sintomas semelhantes ao que causa nos quadros de fibromialgia, como o hipotiroidismo, a hepatite C, que também causa muitas dores, que é uma doença pouco conhecida. Então, esses exames são basicamente para excluir outras causas que podem semelhar ao quadro clínico da fibromialgia. Tá? Mas não existe um exame que você vai fazer, que você peça para o seu médico, que vai lá vir positivo para a fibromialgia. A prevenção da fibromialgia, a gente não tem, assim, dados científicos de quem pode ter a fibromialgia, se tem influência genética, quais fatores que realmente a causam. Mas algumas situações estressantes podem facilitar o desencadeamento da doença, como principalmente o sono não reparador, e essa foi uma questão que por muito tempo ficou muita dúvida, porque a gente não sabia se era o sono não reparador que causava a fibromialgia ou a fibromialgia que causava o sono não reparador por conta das dores. Mas a gente tem alguns estudos que mostram que realmente você não ter um padrão de sono adequado, não ter um estilo de vida saudável, com uma alimentação correta, com atividades físicas, pode desencadear também, pode ser um gatilho para o início da fibromialgia, para aqueles que já têm tendência a desenvolver. O tratamento da fibromialgia ela é baseado principalmente no tratamento não medicamentoso, na prática de atividade física, em medidas para melhorar o sono, fazer o que a gente chama de higiene do sono. Então, você ter um local tranquilo que você possa dormir com uma luz baixa ou no escuro, não utilizar a cama para você comer, assistir, para na hora que você deitar, você ter aquela rotina de sono. Evitar de ficar mexendo no celular antes de dormir, evitar ficar assistindo TV, porque isso piora a nossa qualidade de sono e faz com que a gente demore mais a dormir também. A questão de educação sobre a doença é muito importante também, para o paciente ter consciência que todas aquelas dores, todos esses sintomas não são coisas da cabeça dele, que muitas vezes o paciente escuta isso, tá assim, faz todos os exames, está tudo normal, fez tudo e não tem nada. E aí o pessoal, isso é coisa da sua cabeça. Não, a dor da fibromialgia é uma dor real e é uma dor que realmente interfere muito na qualidade de vida desse paciente. A fibromialgia, ela não deixa sequelas no nosso corpo, ela não deixa deformidades, mas ela interfere muito na qualidade de vida do paciente, porque o paciente pode ter crises muito intensas, de dores muito intensas, ou pode ser o paciente que tem uma doença crônica, que realmente vai conviver com essas dores todos os dias. Então, é muito importante o paciente conhecer sobre a doença, saber sobre os sintomas que podem causar, saber o que pode ser por conta da fibromialgia, e muitas vezes necessita de um acompanhamento psicológico,
para aprender a conviver com essa dor e ter menos interferência na sua vida possível. Em algumas situações também podemos usar algumas medicações, mas não existe uma medicação que vá curar a fibromialgia. Normalmente a gente usa medicações para ajudar a qualidade do sono, porque o sono não reparador, ele interfere muito e piora o quadro de fadiga, o quadro de dor do paciente. E algumas vezes a gente usa outras medicações de uso contínuo para alívio realmente da dor. Relaxantes musculares, antidepressivos. E quando eu tenho suspeita que eu tenho fibromialgia, eu tenho todos esses sintomas, o que é que eu faço? Você pode procurar a sua unidade de saúde de referência, procurar o seu médico de família e passar por avaliação. Depois da avaliação, do exame clínico bem feito, de todo o ritual que faz na consulta médica e os exames que fazem para a fibromialgia, o médico de família também pode acompanhar você, tá? Como o tratamento é basicamente dependente do próprio paciente, que inclusive não gostam de saber disso, né? Às vezes brigam com a gente que você passou o remédio e não melhorou nada. Porque o remédio por si só não vai melhorar. O principal tratamento da fibromialgia são as medidas não farmacológicas, que dependem exclusivamente do paciente, que é toda a questão do exercício físico, do sono, do descanso. E se você fez as suas atividades físicas, manteve o seu tratamento não medicamentoso, tudo certo, fez tudo como o seu médico recomendou, usou os medicamentos de primeira linha e mesmo assim não resolveu o quadro, aí você vai ser encaminhado para o especialista reumatologista, que é o médico que acompanha realmente os pacientes que têm um quadro mais grave da fibromialgia. A leucemia, ela é conhecida popularmente, né, conhecida como um câncer do sangue, né? Mas o que realmente caracteriza a leucemia? Ela é caracterizada por um acúmulo de células cancerosas, né, ou seja, células doentes, no interior da medula óssea. Dessa forma, né, essas células consideradas anormais, né, elas podem caracterizar o que é realmente a leucemia. Em relação à sintomatologia da leucemia, é até importante frisar assim, porque existe até um tabu. Às vezes o indivíduo, o paciente, ele procura com a seguinte dúvida: através de uma anemia, é possível desenvolver essa leucemia? Como que funciona essa parte? O que é interessante? A anemia, no caso, ela é uma consequência em relação à leucemia, né? Por ela ter essa origem lá na medula óssea, ou seja, essa formação, né, das células de forma anormal, né, isso prejudica a linhagem ali da produção das células mesmo, né, no caso das hemácias. Então, isso vai ocasionar o quê? Uma diminuição dos glóbulos vermelhos, né? Consequentemente, isso acarreta num quadro anêmico, né? E isso o paciente ele já apresenta alguns sintomas, alguns sinais que são importantes destacar, como a questão de fadiga, tontura, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, né? E a própria palidez, que acaba sendo uma característica da anemia. É importante também destacar que a leucemia ela não é, né, um quadro contagioso ou até mesmo transmissível. Por ela não ter uma origem clara, né, do que pode realmente desenvolver, acarretar num quadro leucêmico, existe assim os fatores de risco, né, que o paciente ele pode apresentar ali, uma questão genética, hormonal, ambiental, né, até mesmo radiológica. Esses fatores podem contribuir, né, para o desencadeamento da leucemia, mas não existe uma forma que pode evidenciar, né, a origem dela. Então, às vezes as pessoas perguntam, o próprio paciente, né, com dúvida em relação se é transmissível, se isso pode passar de uma pessoa para outra. Não, até porque não existia essa forma clara da origem dela. Em relação ao diagnóstico, ele é sempre importante frisar a questão da importância do paciente estar realizando, de forma periódica, os exames, né? Um simples hemograma, né, que é um exame considerado de rotina, ele é válido nessa questão. Às vezes as pessoas elas deixam de procurar, né, por justamente assim pensar que ela só deve procurar quando ela está sentindo algo, né?
Normalmente, quando o paciente passa a sentir algo, né, algum sintoma, alguma coisa característica, é quando normalmente já está instalado, vamos dizer ali, alguma coisa, né, alguma alteração. Então, assim, é importante até mesmo como uma forma de diagnóstico, ele está procurando realizar de forma semestral ou de forma anual, está realizando os exames dele. E em relação à prevenção, não existe uma prevenção específica, né, da leucemia. O que é importante? É aquela situação, né, em relação ao paciente ter um estilo de vida, né, saudável, mais próximo disso. Ou seja, ele ter a prática da atividade física, de uma alimentação saudável, né, a questão às vezes até mesmo está ligada no consumo de álcool, o tabagismo, tudo isso são situações que interferem. Então, assim, ele entra como uma resposta em relação à prevenção, ou seja, o paciente está buscando ter esse estilo de vida um pouco diferente, vamos dizer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, existem 12 tipos de leucemias. Os principais são leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda e leucemia linfocítica crônica. Esses são os 4 principais, né? Em relação assim que você pode até mesmo classificar a leucemia como aguda e crônica. A questão da faixa etária, né, de acometimento, ela está ligada justamente no tipo da leucemia. É comum, segundo alguns estudos, eles apontam que a leucemia linfocítica aguda, ela acomete mais o público infantil, mais crianças, adolescentes. E observa-se também que a leucemia mieloide crônica, ela atinge um público mais adulto, vamos dizer assim, ali em torno de 50, 60 anos de idade. Então, assim, existe essa diferenciação, né? E torna a dizer que é importante o paciente ele sempre está fazendo o exame para poder estar diagnosticando, né, em relação a suspeita, algum sintoma que ele venha apresentar. É sempre importante dizer e destacar que o diagnóstico precoce, ele que faz toda a diferença, né, em relação até mesmo à descoberta e à terapêutica depois. É importante destacar também em relação da procura do paciente, em relação assim, que a unidade básica de saúde ele é sempre a porta de entrada, né? É o primeiro contato que o paciente deve ter. Porque o médico ele vai tanto solicitar, né, o exame ali adequado, no caso um hemograma, né, de forma específica para o paciente poder estar realizando diante da suspeita, né? E com isso, tendo essa alteração, que nós chamamos ali nos leucócitos, né, que é um parâmetro do hemograma, o médico ele pode até mesmo estar encaminhando para um especialista, no caso um hematologista, um oncologista, né, que é um médico que cuida dessa parte de células cancerosas. Então, assim, é sempre importante destacar que o paciente ele procura primeiro a unidade básica de saúde nessa situação. Sobre a questão do tratamento também, é importante frisar que o tratamento ele está ligado muito de acordo com o diagnóstico. Né, dependendo ali da fase, né, da classificação da leucemia, se for uma leucemia, no caso crônica, o tratamento às vezes normalmente ele está, às vezes só no próprio monitoramento da doença em si. Não existe um medicamento específico, algo que o médico vai entrar. Às vezes só vai monitorar. Mas se for de uma forma mais aguda, o médico ele vai entrar talvez com uma quimioterapia, com uma radioterapia, ou uma introdução de medicamento ali para combater essa forma agressiva, né, da leucemia. A doença de Alzheimer é uma perda progressiva da função mental, caracterizada pela degeneração do tecido cerebral, incluindo a perda de células e o acúmulo de uma proteína anormal em células do nosso cérebro. O principal sintoma perceptível do Alzheimer é a perda de memória, assim como outras demências, mas o Alzheimer ele tem a diferença que o paciente perde principalmente a memória recente. Então, é aquele paciente que tomou café da manhã às 8 horas, mas às 10h30 quer tomar café de novo, porque ele lembra que ele não tomou café. E essa é uma característica bem peculiar do Alzheimer, que nas outras demências não acontece com tanta frequência. Os principais sintomas da doença do Alzheimer, o mais característico é a perda da memória recente. O paciente pode ter também problemas ao usar a linguagem, então o paciente começa a falar
com palavras mais simples de serem lembradas. Às vezes vai explicar alguma coisa e usa várias palavras para explicar uma coisa simples. Ocorre bastante mudança de personalidade, então uma pessoa que está tendo comportamentos diferentes do habitual. Pode ocorrer desorientação, então o paciente não tem noção de onde que ele está, que dia que é hoje, se está de dia, se está de noite. Ele pode evoluir com problema para realizar as atividades diárias básicas e comportamentos inapropriados, perturbadores. Uma característica que difere a doença do Alzheimer, ela é muito semelhante a outras doenças demenciais comuns na terceira idade. Porém, a característica principal é essa questão da perda recente. No início, pacientes que são ativos, que trabalham, podem não perceber tanto essas diferenças, mas ele pode perceber uma queda no rendimento do seu trabalho. Já em pacientes que já são aposentados, que têm um ritmo de vida mais lento, essas alterações iniciais podem passar desapercebidas. Os sintomas iniciais são principalmente esses, que a doença pode ser dividida em 2 estágios, que são esses primeiros sintomas mais leves, mas que já são perceptíveis aos familiares, às pessoas que convivem com o paciente. E com o progredir da doença, o paciente pode começar a ter perdas de memórias mais graves. Então, esquecer nome de amigos, esquecer nome de familiares. Muitas vezes podem precisar de ajuda com alimentação, ajuda para se vestir, para tomar banho, para fazer suas atividades básicas de vida. O sentido de tempo e lugar é perdido. E as pessoas podem até se perder indo para o banheiro dentro de casa. Assim, a casa que a pessoa viveu a vida inteira, de repente levanta para ir no banheiro e esquece onde é o banheiro, esquece o que ia fazer. Nos estágios mais tardios da doença, o paciente pode evoluir com alterações comportamentais importantes, começar a ter comportamentos inapropriados. Então, assim, o paciente está com calor no meio de uma festa, ele simplesmente tira a roupa. Assim, pela lógica dele, eu estou com calor, essa roupa está me esquentando, eu vou tirar. Ele perde aquele bom senso comportamental que a gente tem em situações em sociedade. Pode ficar agitado e com muita irritabilidade, pode ficar hostil. Então, assim, mesmo aquela pessoa que sempre foi super educada, super amorosa com seus filhos, com seu companheiro, com sua companheira, pode evoluir para ficar hostil com essa pessoa, ter respostas ríspidas, ser agressiva, até às vezes chegar à agressão física. Os pacientes com a doença de Alzheimer, no estágio final da doença, podem evoluir com dificuldade para comer, dificuldade para engolir, até mesmo a saliva. Ele evolui com incontinência, tanto fecal quanto urinária, perde o controle e ele perde totalmente a memória, de dia, de noite, de tudo. Memória recente e as memórias tardias. Às vezes, pessoas que começam o Alzheimer, muitas vezes os próprios familiares não acreditam que realmente é aquilo, porque o paciente fala da sua infância, fala da sua adolescência, mas como que ele está com Alzheimer se ele lembra de coisa até de quando ele é criança? Porque o paciente vai perdendo principalmente a memória recente, e essas memórias antigas que ele tem, ele vai perdendo também com o passar do tempo. No final da doença, o paciente perde todo tipo de memória, tanto a memória recente quanto a memória tardia. E por esses problemas que ele desenvolve de engolir, de não ter controle esfinteriano, o paciente tem risco de desenvolver desnutrição, pode fazer pneumonia, principalmente por aspiração, pode evoluir com úlceras de pressão, que são úlceras em locais de pressão que quando o paciente é acamado, fica muito tempo deitado, e normalmente o paciente evolui para coma, óbito, por conta dessas infecções. As principais medidas para a prevenção da doença de Alzheimer, estudos têm pouca evidência, né? Todos os estudos, assim, a maioria dos estudos ainda tem um grau de evidência muito baixo, mas alguns sugerem que a gente controlar os níveis de colesterol pode ajudar a retardar a doença, ou então evitar que desencadeie, né?
Então, é indicado que os pacientes tenham uma dieta pobre em gorduras e naqueles casos que precisem manter medicação com estatina para poder controlar esse colesterol, controlar a pressão alta ou a hipertensão arterial, que essa situação mantida por longos períodos causa lesões nos nossos vasos cerebrais, que levam sangue até o nosso cérebro. Então, se os vasos estão lesionados, o oxigênio não consegue chegar lá e a gente acaba perdendo células neurológicas. A prática de atividade física, né, clichê para tudo, mas a atividade física, ela melhora o funcionamento do nosso coração e não muito claro ainda por que razão, mas melhora a função do nosso cérebro também. Principalmente por conta que aumenta a oxigenação, aumenta a nossa circulação sanguínea e aumenta várias outras coisas benéficas no nosso corpo. Então, pratiquem atividade física. Vocês vão diminuir 80% das doenças que dependem da gente, né? Porque tem as doenças que, infelizmente, mesmo que faça tudo isso, a gente pode evoluir. Não viveremos para sempre, né? Teremos alguma coisa um dia. E manter-se ativo, muito importante. Então, desafiar a nossa mente, manter sempre a nossa mente ativa, aprender novas habilidades. Então, não tem essa, eu já estou velho para isso. Não, enquanto você estiver vivo aqui, é para você usar o seu cérebro. Então, manter uma atividade mental também. Pode fazer quebra-cabeça, palavras cruzadas, aquelas que tinha bastante em jornal de antigamente, né? Que hoje em dia a gente nem vê mais jornal, né? Mas acha na internet. Tem vários aplicativos hoje em dia. Os pacientes idosos estão cada vez mais usando as novas tecnologias também, né? Então, vamos usar mais do que o WhatsApp, né? Para se informar dos acontecimentos. Tem vários aplicativos que têm treinamento mental, que têm jogos de raciocínio, que nos ajuda a manter o nosso cérebro funcionante. O diagnóstico da doença se dá principalmente pela avaliação médica. O médico vai avaliar o paciente, vai conversar também com os familiares, que são fonte importante de informações clínicas para a gente, e pode realizar alguns testes mentais. A gente tem testes mentais básicos que podem ser feitos na avaliação, né? Existem testes neuropsicológicos que já são bem mais avançados, que demandam mais tempo, que são mais específicos, mas na própria consulta a gente já consegue fazer um teste neurológico sucinto, simples, para avaliar se aquele paciente tem algum grau de demência ou não. Geralmente a gente faz exames laboratoriais de imagem para excluir em outras causas. É difícil a gente conseguir diagnosticar uma doença de Alzheimer por conta de exames. A gente tem alguns exames de alto custo, como a coleta de líquor, a tomografia PET scan, que pode ter alterações que sugerem o diagnóstico da doença de Alzheimer, mas são exames mais caros, de alto custo. É importante que todo mundo tenha, né, um médico para lhe acompanhar durante o decorrer da sua vida, mas principalmente os idosos. É necessário que você tenha um médico que seja o seu ponto de apoio para avaliar você globalmente, avaliar todos, integralmente tudo, não que só vê o coração, que só vê o seu fígado, o médico para ver tudo. E esse médico que vai lhe acompanhar, ele pode ser um clínico geral que você procura na rede privada, e também pode ser o seu médico de família nas estratégias de saúde de família, nas unidades básicas. Que esse médico que lhe acompanha, vendo os relatos de seus familiares, que possam sugerir essa questão da doença de Alzheimer, mesmo inicial, já pode fazer o encaminhamento para o neurologista, que é o especialista mais indicado nesses casos para fazer o acompanhamento, tratamento. Porém, o paciente de doença de Alzheimer, ele vai precisar de toda uma equipe multidisciplinar. Então, além do neurologista, o paciente vai precisar
pode precisar de psicólogos, pode precisar de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, é um paciente que, por um longo período, vai ter que ter todo um acompanhamento multidisciplinar dessa equipe.